E é um prazer enorme trazer o especialista desta área da ortopedia, que é o Dr. Arício, que traz um benefício muito grande para as pessoas que têm os problemas ortopédicos. Mas o assunto que eu quero falar com você hoje é escoliose. Certo. Vamos para o primeiro passo. O que é uma escoliose? É a torta, é a coluna que tem alguma curvatura fora de órbita. Então, basicamente a escoliose, ela é a curvatura da coluna do lateral, para o lado lateral, você olhando no plano frontal, olhando de frente ou de trás do paciente, ele vai ter uma curvatura para o lado lateral. E essa curvatura, geralmente, ela pende para um lado e depois corrige para o outro, então forma um S. Fica um S. Esse S que é chamado de escoliose. Isso no plano frontal, né? Você olhando de frente o paciente. A coluna de frente tem que ser reta, né? Agora, já no plano lateral, a coluna tem algumas curvaturas que são fisiológicas, são normais da coluna, né? Que seria a lordose cervical, que é essa curvatura ao contrário, né? A cifose dorsal e a hiperlordose. Essas curvaturas no plano lateral são todas normais, né? A hipercifose, que é essa curvatura aumentada da coluna dorsal, que forma aquela corcunda, né? Mas um pouco de cifose todo mundo tem normalmente, né? Agora, o que causa? A escoliose, 70% da escoliose é de causa primária, ou o que a gente fala é causa idiopática. Ela não tem uma razão para se formar, ela geralmente é hereditária. Né? Vem de pai dos pais, os avós tiveram, algum parente, algum tempo, acaba a pessoa tendo também a escoliose, né? Os outros 30% chama-se escoliose secundária. Então seria secundária alguma malformação congênita, pessoa que nasce com ausência de vértebra, uma ausência na segmentação, ou até uma patologia que você adquira durante a sua vida. E ela já começa a aparecer já em tenra idade, já na criança, por exemplo? Então, a escoliose pode aparecer em qualquer idade, né? Pode aparecer no bebê, pode aparecer na criança, no adolescente, no adulto e no idoso, né? Geralmente a escoliose do bebê é uma escoliose genética, que tem alguma malformação congênita, né? Mas a maior parte das escolioses, que é idiopática, aparece geralmente na criança e no adolescente. Essa que a gente tem que tomar mais cuidado e ter maior visão para fazer um diagnóstico mais precoce. Porque a gente não pode falar que a escoliose é um problema de curvatura, que é uma aparência estética, dói, né? Então, a escoliose idiopática juvenil, ela é assintomática, às vezes não dói, né? A maior parte dela não dói. A escoliose patológica tem dor. Então, o grande problema de você fazer o diagnóstico é com relação a isso, porque às vezes os próprios pais não observam o filho direito e não vê que ele está começando a curvar a coluna. Então não procura um serviço médico. Não procurando um serviço médico, não vai fazer um diagnóstico precoce, e depois que se instala a escoliose, conforme você vai crescendo, a tendência é só piorando, né? Então o ideal é você, se você tem um familiar que tem escoliose, você observar bem sua criança e ver se ela não tem nenhuma alteração na coluna, e qualquer dúvida procurar. Tem que tratar. Procurar um especialista para tratar, né? Geralmente chega a nós crianças encaminhadas por professor de educação física. Fazem uma avaliação e notam que tem alguma alteração na coluna e eles acabam encaminhando para a gente fazer uma avaliação, né? E quanto antes você diagnosticar, melhor, que você vai começar o tratamento antes. Que enquanto essa idiopática, enquanto a criança estiver em crescimento, a tendência dela é piorar. Se você deixar sem fazer nada, fatalmente ela vai se formar uma escoliose mais acentuada, e depois que está estruturada na vida adulta, aí não tem mais como corrigir. Agora, esse tratamento, eu não sei, há décadas atrás usava-se um colete, né? Isso. E ainda continua usando? Não, então, tudo depende muito da fase que você pega. Do caso. De cada caso, né? Hoje, a maior parte do tratamento, quando o pessoal hoje está mais, vamos falar assim... Então, não mais light, eles estão mais cientes das coisas, eles fazem um diagnóstico mais precoce, está todo mundo indo para fazer educação física, o professor encaminha, então você pega uma coisa em fase inicial. Você pegando a escoliose em fase inicial, o tratamento basicamente é com fisioterapia, né?
orientação postural, fisioterapia, e hoje em dia a fisioterapia mais especializada, que é aquela RPG, que chama Reeducação Postural Global, né? É um tratamento que se dá muito resultado, desde que pegue na fase inicial e seja acompanhado. Além disso, a natação. A natação é o exercício indicado para quem tem escoliose. Agora, tem alguma predileção por sexo, a escoliose? Tem. Tem? Tem escoliose. Ai, não vai me falar que é pra mulher. É para mulher. Ah, pronto. Ah. De 5 a 8 vezes maior do que para homem. Mas por quê? Não está escrito na literatura qual que é a causa da Olha, mulher, eu fiz se é uma hormonal, o que é, mas Ah. é de 5 a 8 vezes maior. Eu fiz uma pergunta na certeza que você ia me responder o contrário. Não, a maior parte das crianças com escoliose é do sexo feminino. 5 a 8 vezes maior. Não gostei dessa resposta, viu, doutor Arício? Mas não tem jeito, Ah. infelizmente é a mulher. Sim. Doutor Arício, eu gostaria que você voltasse no programa para a gente falar das outras deformidades que a gente tem na coluna. Certo. Como você falou também aqui da cervical, aqui da lombar, porque todas essas articulações, elas são divididas por setores, né? Vamos Isso, falar assim? é. E cada uma delas tem um comprometimento, né? Assim, cada local é um local e a deformidade causa uma consequência em determinado local é diferente do outro, né? Escoliose é um caso, a cifose é outro, a hiperlordose, né? Então tem que ser estudado, às vezes elas agem juntos, a pessoa tem a cifose e tem a escoliose, né? Mas tem que ser diagnosticado, tem que ser tratado e quanto antes, isso é um recado que você faz o diagnóstico, melhor. Tudo que é precoce. Tudo que é precoce, né? Existe também o tratamento, você falou, ou existe ainda o tratamento com colete, mas é nos casos mais agressivos, né, que não responde. Agora o colete, o ruim do colete é que dá um incômodo, a pessoa tem distúrbio psicológico, acaba se sentindo inferiorizada, é difícil de usar, né? E em casos mais extremos tem até cirurgia também que tem que fazer. Tem que lembrar que quando está muito acentuada a escoliose, tem que fazer Aí cirurgia. o tratamento é cirúrgico. Cirúrgico, bem mais agressivo, né? Então o certo é, que nem eu falei, pegar o caso em fase inicial, para você não chegar a um tratamento agressivo desse jeito. Obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Continua com a gente, hein? Eu vou